Por acaso, você já teve a sensação de que suas orações não estivessem passando do teto do seu quarto? Como se Deus estivesse ocupado demais para te notar? Porque tem momentos em que a gente até tenta crer, mas parece que Ele esqueceu da gente. A vida vai passando num ritmo estranho. É uma mistura de dias longos com o tempo passando voando, e quando vamos ver, as coisas parecem que estão presas exatamente no mesmo lugar. As promessas continuam promessas, e aquela sensação de estar sendo deixado para trás começa a pesar. Não é que a gente perdeu a fé de vez, mas é como se ela estivesse guardada numa caixinha lá dentro, esperando por um sinal que diga: agora vai. Só que esse agora nunca chega. Às vezes, o que dói mais nem é o que falta, mas sim o silêncio. Um silêncio que grita dentro do peito e faz a gente pensar se ainda está tudo de pé, se aquilo que foi dito ainda está de pé no céu. A gente olha para frente e não vê sinal nenhum. Olha para o lado e vê gente avançando, sendo abençoada, colhendo, enquanto você continua ali, esperando, tentando se manter firme, fingindo força quando por dentro tudo está prestes a desabar. É exatamente aí que algo começa a se formar. Não nos grandes sinais, não nas evidências, mas no meio do nada. Quando tudo parece parado, é aí que Deus começa a movimentar o que não se pode ver. O que parece atraso é, na verdade, parte da estratégia. O que você chama de demora, o céu chama de preparação. O que você sente como abandono pode ser só o silêncio de quem está cuidando de cada detalhe. Tem gente que já desistiu de esperar. Gente que fez planos tão certos no coração, mas viu tudo desmoronar. Que apostou tudo numa direção e viu a vida dar um giro completamente contrário. Gente que ouviu confia, mas já não tem mais nem onde se apoiar. E se for exatamente esse tipo de pessoa que Deus escolheu para surpreender? Porque Ele tem esse jeito de aparecer quando ninguém mais espera, de virar o cenário num momento em que tudo parecia perdido, de transformar lágrimas em testemunho, de fazer o improvável ganhar vida. Não tem lógica nem explicação. É graça. É propósito escondido em processos que a gente nunca teria escolhido viver, mas que Ele usou como terreno para fazer brotar algo muito maior. Talvez seja você essa pessoa. Talvez seja você que está vivendo o silêncio, o cansaço, a frustração. E talvez seja exatamente aí que Deus está te preparando para algo que vai te deixar sem palavras. Porque Ele ainda escreve histórias que surpreendem. Ele ainda age por caminhos que ninguém viu. Ele ainda entra em lugares onde tudo parecia morto e traz vida. Ele ainda está no controle, mesmo quando você sente que perdeu tudo. Pode ser que, nesse exato momento, Ele esteja criando conexões invisíveis, levantando pessoas, movendo corações e abrindo portas que vão mudar tudo de uma vez. Pode ser que aquilo que você achava que estava atrasado esteja na exata hora dele. Porque quando Ele decide agir, não há obstáculo que fique de pé. Quando Ele se levanta, até os que te ignoraram vão ter que reconhecer que foi Ele quem fez. E é por isso que você está aqui. Não foi por acaso. Não foi um clique aleatório. Algo dentro de você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Porque o teu coração está cansado, mas ainda pulsa esperança. E isso basta para Deus começar. Há promessas vivas sobre a sua vida. Há surpresas no meio do caminho. Há respostas que você nem sabe que precisa, mas que já estão sendo enviadas. Como está escrito em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se Ele trabalha por quem espera, então sua espera nunca foi em vão. Você está muito mais perto da surpresa do que imagina.
Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem coisa que a gente só entende depois que passa, mas quando a gente está no meio, parece que nada faz sentido. Você acorda, tenta ser forte, tenta manter a fé, mas por dentro existe uma pergunta que não cala. Por que Deus não faz nada? Tudo à sua volta parece congelado, nenhuma porta se abre, nenhuma resposta chega. As coisas que pareciam promissoras murcham sem explicação. E o que antes era expectativa vira cansaço. Você olha para a vida e sente que está tudo travado, como se os dias estivessem em modo repetição e você sem conseguir sair do lugar. O que poucos sabem e que o coração reluta em aceitar é que o fato de você não ver nada acontecendo não quer dizer que nada está sendo feito, porque tem processos que Deus constrói no invisível, coisas que Ele organiza por trás das cortinas, enquanto a gente acha que está sozinho num palco vazio. Ele trabalha em silêncio. E esse silêncio incomoda, não porque ele se foi, mas porque a gente queria ter o controle do tempo. A dor da espera vem, muitas vezes, da ansiedade de ver com os olhos o que só pode ser percebido com fé. Mas tem situações que não foram desenhadas para acontecer do nosso jeito. E isso não é castigo, é cuidado. É o zelo de um pai que sabe que tem coisa que precisa ser sustentada por dentro antes de se manifestar do lado de fora. Porque tem promessa que se vier fora de hora, em vez de abençoar, machuca. Tem porta que se abrir antes não leva a lugar nenhum. Tem conexão que, se aparecer antes do tempo, atrasa o plano em vez de acelerar. É difícil aceitar isso quando o coração está ferido, quando o relógio parece ser inimigo, quando a comparação invade a mente e tudo o que você vê são pessoas indo longe, enquanto você ainda está tentando sobreviver ao mesmo ponto de sempre. Mas o céu não funciona com os mesmos ponteiros da terra. Deus não se atrasa, Ele constrói. E o que Ele constrói com as próprias mãos, ninguém consegue destruir. Muita coisa que hoje você não entende, amanhã vai perceber que foi exatamente o que te manteve em pé. Você não viu, mas Ele desviou caminhos, bloqueou decisões, te segurou em momentos em que a tua vontade era se jogar em qualquer direção só para sair do aperto. Enquanto você achava que tudo estava parado, Ele estava só protegendo o lugar onde Ele quer te colocar. Porque quando chegar a hora, vai ser nítido. Vai ser tão claro que você vai entender por que teve que esperar tanto. E vai doer perceber que se tivesse acontecido do seu jeito, você teria se perdido. Como está escrito em João, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Esse depois pode ser amanhã, pode ser daqui a meses, mas vai chegar. E quando chegar, você vai perceber que mesmo quando tudo parecia imóvel, Deus estava mexendo em tudo. Tem gente que só consegue acreditar quando as coisas fazem sentido, quando o caminho está claro, quando os sinais são óbvios, quando tudo parece estar caminhando dentro do esperado. Mas Deus não trabalha com os mapas que a gente desenha. Ele não consulta os nossos esquemas antes de agir. E por mais que doa, Ele não tem compromisso com os nossos planos, Ele tem compromisso com o propósito dEle. E é por isso que, às vezes, o que parecia certo desaba, o que parecia improvável floresce, o que ninguém considerava, Ele escolhe. Porque o jeito dEle surpreende e assusta e desinstala, mas cura. A gente se acostuma a criar roteiros na cabeça. Faz contas, encaixa pessoas, calcula prazos, projeta possibilidades. E quando alguma coisa escapa disso, parece que o chão foge também.
Mas a lógica do céu não se curva à lógica da terra. Deus faz do jeito dele, e geralmente é bem diferente do que a gente imaginava. Ele vem pelo lado contrário, escolhe o caminho mais improvável. Abre uma porta que ninguém estava olhando. Ele desconstrói tudo o que parecia certo para mostrar que só ele é certeza. E isso machuca, porque exige renúncia. Tira a gente da posição de quem controla e coloca na posição de quem confia. Mas é aí que a surpresa começa. Não quando tudo está sob controle, mas quando não sobra mais controle nenhum. Quando a gente larga a caneta e deixa ele escrever. Quando a gente aceita que talvez o que ele tem seja maior, ainda que não pareça melhor no começo. Porque muitas vezes o que vem de Deus primeiro fere o ego antes de curar o coração. Tem hora que a gente precisa desaprender para entender o que ele quer ensinar. Desaprender o tempo, desaprender a forma, desaprender o caminho. Porque tem bênção que só chega depois que a gente abre mão da necessidade de prever como vai ser. Só quando a mente desacelera é que a fé encontra espaço. Só quando a expectativa humana se desfaz é que a intervenção divina se revela. O que mais incomoda é que ele não avisa, ele age. Quando acha que é hora, ele move. Quando decide intervir, ninguém segura. E quando resolve surpreender, até quem duvidava tem que reconhecer. Não porque você mereceu mais, nem porque você orou melhor, mas porque ele quis mostrar que ainda faz do jeito dele, ainda pega todo mundo de surpresa, ainda surpreende com graça, ainda quebra previsões com misericórdia. Está escrito em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra tal que, mesmo se vos contassem, não acreditaríeis. Deus ainda faz esse tipo de obra. Daquelas que não cabem nas fórmulas, daquelas que nem os mais otimistas conseguem prever. E talvez o que esteja prestes a acontecer na sua vida tenha esse gosto de surpresa. Um susto bom, um recomeço sem aviso, uma graça que chega quando todo mundo já tinha parado de esperar. Chega um momento em que a gente sente que não tem mais o que fazer. É como se todas as opções tivessem se esgotado, todas as portas tivessem se fechado, e tudo aquilo que restava fosse o peso da frustração. A sensação de que os ciclos se encerraram antes da hora, de que o chão que você pisava com tanta segurança simplesmente cedeu. E, de repente, tudo o que você planejou com tanto carinho começa a ruir bem diante dos seus olhos. É estranho porque parece injusto. Você deu o melhor, tentou fazer certo, mas a vida ainda assim virou as costas. E o que sobra é um vazio que nem o tempo parece dar conta de preencher. Tem gente que pensa que esse é o ponto final, que quando tudo desmorona, acabou. Que quando não há mais perspectiva, não há mais milagre. Mas com Deus, é exatamente quando não sobra nada que Ele começa a levantar algo novo. Não por causa da dor, mas por causa do espaço que a dor deixa. Porque quando a gente se quebra, o coração fica mais sensível à direção dele. E quando a gente desiste de forçar as coisas, a mão dele encontra caminho livre para agir sem resistência. O fim da nossa força é o início do favor. E o lugar onde a gente parou de acreditar pode ser exatamente onde ele decidiu recomeçar. Às vezes, a gente só precisa sair da frente, parar de insistir num caminho que já não leva mais a lugar nenhum. Soltar a necessidade de entender tudo, desarmar o coração, deixar que o que tiver que ruir, ruia. Porque a reconstrução não acontece enquanto a gente ainda tenta segurar o que já foi. Tem momentos em que Deus permite o fim de um ciclo com tanto silêncio que parece abandono. Mas o que parece abandono é só Ele protegendo você de ficar preso onde não cabe mais. Tem processo que dói porque tira a gente de um lugar confortável, não porque Deus se esqueceu.
E a dor, às vezes, é só o sinal de que a casca está rachando para nascer algo novo. É difícil aceitar isso quando tudo parece estar desmoronando. Mas tem hora que o colapso é a linguagem mais clara que Deus usa para dizer: chegou a hora de algo novo. E você nem precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que, se Ele está permitindo que tudo pareça o fim, é porque Ele tem um começo muito maior escondido nessa mesma situação. Ele é especialista em tirar beleza do caos. Ele não desperdiça dor. Ele transforma fim em passagem. Como está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse deserto que você está enfrentando não é o encerramento de tudo. Pode ser só o terreno que Ele escolheu para fazer brotar aquilo que ninguém esperava mais. Não se assuste se for exatamente aqui, onde tudo parece terminar, que Deus decidir começar o melhor da sua vida. Tem hora que a gente foca tanto em um único caminho que perde de vista tudo o que está em volta. Você espera que a ajuda venha de uma pessoa específica, que a porta se abra num certo lugar, que a resposta venha por onde você já está acostumado a procurar. E quando nada disso acontece, o sentimento que surge é o de abandono. Parece que até Deus desistiu. Só que o que a gente não percebe é que Ele quase nunca age pelas rotas que a gente mapeou. Ele não é limitado pelas nossas expectativas. E na maioria das vezes, as surpresas que Ele prepara chegam exatamente de onde você não olhou. Quantas vezes você esperou um sim de quem só sabia fechar portas? Quantas orações você direcionou com um roteiro pronto na cabeça, como se Deus tivesse que seguir sua sugestão? E quando Ele faz diferente, você se frustra, acha que Ele não respondeu, quando na verdade Ele já estava te levando por um caminho muito melhor. Só que a gente resiste ao novo quando Ele não vem com a cara que a gente imaginou. A gente rejeita o presente quando ele vem embrulhado com dor. Tem bênçãos que vêm disfarçadas de perda. Tem livramento que chega no formato de decepção. E tem respostas que não gritam, só sussurram no meio do caos. Por isso é tão importante parar de tentar controlar como Deus vai agir. Ele não precisa da sua permissão para surpreender, nem do seu plano para manifestar o dele. E por mais que isso tire a gente da zona de conforto, é aí que mora o milagre. Quando Ele age sem pedir licença, sem seguir fórmula, sem atender expectativa. Tem gente que está esperando o socorro no lugar onde se sentiu rejeitado, enquanto Deus está usando um caminho totalmente diferente para mudar tudo. E não é porque Ele não ouviu a oração. É porque Ele conhece detalhes que você não vê. Às vezes, Ele afasta exatamente quem você achou que ia te ajudar, porque o plano dele é maior. Ele quer te surpreender de um jeito que não vai deixar dúvidas de que foi Ele. Quando tudo parece dar errado, talvez você esteja só olhando para o lado errado. A resposta já pode ter começado. Ela só não veio pelo caminho que você imaginou. Deus está sempre à frente. Enquanto você ora aqui, Ele já está alinhando lá. Enquanto você se preocupa com quem saiu, Ele está preparando quem vai chegar. Enquanto você chora por uma porta fechada, Ele está abrindo outra que ninguém pode trancar. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem para você está fora da sua lógica, fora do seu radar, mas não está fora do alcance dele. E pode ser que a resposta já esteja a caminho, só que ela vem diferente, vem inesperada. Vem com o selo do céu. Se você chegou até aqui com o coração apertado, fica comigo só mais um instante. Não precisa dizer nada nem entender tudo. Só permita que essa oração te alcance. Feche os olhos, respira fundo e deixa Deus tocar o que ninguém vê, mas que Ele conhece tão bem.
Pai, eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou, sem máscaras, sem defesas, sem tentar parecer forte onde já não tenho mais forças. Tu conheces os cantos escondidos do meu coração, aqueles onde eu escondo as perguntas que tenho medo de fazer em voz alta. Hoje, eu só te peço, me encontra aqui, exatamente onde estou. Eu confesso que tem dias em que eu olho para a vida e não entendo nada. Parece que estou tentando andar, mas não saio do lugar. Parece que estou esperando algo que nunca vem. E mesmo assim, há um pedaço de fé que ainda resiste dentro de mim. Um fio de esperança que insiste em acreditar que Tu não desististe de mim. Me ajuda a segurar esse fio, Pai. Me ajuda a confiar mesmo quando tudo parece estar contra. Se eu tenho tentado entender, é porque preciso acreditar que Tu ainda estás no controle. Se eu tenho me cobrado tanto, é porque achei que se eu fizesse tudo certo, as coisas dariam certo. Mas o Teu agir não depende do meu desempenho. Teu amor não varia com meu humor. Tu és constante mesmo quando eu sou tempestade. Tu és paz onde meu peito é tumulto. Tu és abrigo quando tudo desaba. E é por isso que eu continuo aqui, orando, mesmo sem saber como resolver tudo. Me ensina a reconhecer Teu mover mesmo quando não há barulho. Me ensina a enxergar Tua mão mesmo quando o cenário não muda. Que eu não precise de sinais grandiosos para confiar em Ti. Que a minha fé não dependa do que vejo, mas do que sei sobre quem Tu és. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és o Deus que surpreende, mesmo quando tudo parece perdido. Se ainda estou de pé, é porque Tu tens me sustentado. Se ainda respiro, é porque há propósito nos meus dias. Se ainda dói, é porque o Senhor está tratando algo em mim. Eu não quero fugir disso. Eu só peço que caminhes comigo enquanto eu passo por cada fase, cada silêncio, cada espera. Que eu não me perca de Ti enquanto o tempo corre, enquanto os planos atrasam, enquanto as respostas não chegam. Abre meus olhos para ver o novo que estás preparando. Abre meus ouvidos para escutar o que o ruído da ansiedade tem tentado abafar. Abre meu coração para confiar no invisível. E se for da Tua vontade, que a surpresa venha, que venha como um abraço depois de um choro longo. Que venha como luz num quarto escuro. Que venha como renovo num coração cansado. Eu não quero controlar, eu quero confiar. Não quero entender tudo, eu quero caminhar contigo. Se Tu estás comigo, já é suficiente. E se for verdade que Tu tens preparado algo maior do que posso imaginar, então que seja no Teu tempo, no Teu jeito, pela Tua mão. Porque eu ainda creio. Em nome de Jesus, amém. Tem oração que parece silenciosa, mas move o céu inteiro. E às vezes, o maior sinal de que Deus está agindo é justamente quando tudo ao redor parece parado. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que hoje ainda parece confuso, em breve fará sentido. Porque quando Ele decide surpreender, ninguém consegue impedir. Se essa mensagem te alcançou de alguma forma, considera se inscrever no canal e deixar o like. Isso não é só um apoio para a gente continuar, é também uma forma de espalhar essa esperança para quem está precisando ouvir exatamente isso hoje. E escreve aí nos comentários uma frase curta, só para selar tua fé com palavras, algo que declare confiança. Pode ser simples como, grandes feitos acontecerão na minha vida, ou o que brotar do teu coração. Cada comentário é uma semente de fé lançada. Se você sente que precisa de mais direção espiritual nos teus dias, dá uma olhada no material que a gente deixou no primeiro comentário fixado. É um conteúdo feito para quem quer viver com mais propósito, com mais presença de Deus, em cada semana, cada detalhe. Talvez seja exatamente o empurrão que tua alma precisa. Que o Senhor te renove, te fortaleça e te surpreenda da forma mais linda e inesperada. Fica na paz. E te espero no próximo vídeo. Vai ser especial.